Pois é, galera do Museu da Capoeira. Capoeira e pedofilia, né? Nós estamos passando agora por um processo dentro da capoeira. Como todo mundo já viu aí, saiu a matéria, né, de uma denúncia formal, né, de pedofilia dentro do Grupo Cordão de Ouro. Coisa que não tinha sido feita ainda. Até agora era aquela coisa do sempre ouviu falar que fulano viu, que disse que o outro viu, que falou, não é? E eu sou um cara muito, nesse sentido, pragmático, né? Eu acho que, claro, que as pessoas que normalmente sofrem esse tipo de abuso, desde criança, desde a infância, ficam fragilizadas, né? São pessoas que precisam de uma proteção tanto do Estado como da família, etc. Muitas vezes não têm e crescem com esse tipo de lacuna, com esse tipo de dificuldade, então não tem voz expressiva porque também vivem dentro de um medo, né? Dentro de uma ameaça, como eu li ali nos depoimentos, né? Das pessoas em questão. Então é muito triste isso. Mas ao mesmo tempo é importante que exista uma formalização de uma acusação para a gente poder também saber que a própria justiça humana ela vai agir em conformidade, né? E que cada pessoa é inocente até se prove ao contrário. Portanto, que um processo também formal, judicial, ele tem todos os trâmites e que depois vai ter um julgamento final em relação a culpado ou inocente, né? É evidente que a justiça pode falhar, a justiça pode não falhar, mas o mais importante disso tudo é que as pessoas em questão se motivaram e se apoiaram para fazer o movimento e que a partir de agora o caso é bem mais sério e deixou de ser aquilo que eu vi e tal, isso e aquilo. Tá? Então acho que isso muda muito o parâmetro da coisa e faz a gente refletir mais seriamente. Não adianta a gente enterrar a cabeça embaixo da areia e fingir que não está acontecendo nada, não vamos falar nisso, vai prejudicar a capoeira vai ficar com uma fama. Isso não é um problema exclusivo da capoeira. Isso é um problema que está envolto na nossa sociedade, na nossa humanidade. Né? A pedofilia é um cancro social. Né? Muitas vezes pedófilos eles têm distúrbios mentais, ou foram eles também violentados, ou sofreram também esse tipo de situação e que repetem, que multiplicam. Né? Então, quer dizer, a gente como sociedade, a gente tem que tentar saber como ajudar a nossa sociedade a estar melhor. E ajudar não é só o condenar, mas também a gente educar as nossas crianças de hoje, né? Em relação a esses valores. E também elas saberem se defender e se alertar, e alertar o adulto pelo que está acontecendo, né? Então, mas a gente sabe que muitas crianças estão muito fragilizadas dentro da sociedade, às vezes não tem apoio familiar, não tem condições financeiras, não tem uma vida saudável, uma vida protegida como deveria, e aí é que essas pessoas que agem da forma como agem se aproveitam dessa fragilidade, né? Então eu peço a vocês antes de comentar aí embaixo que vejam o vídeo todo. Alguns vão dizer que eu estou julgando antes do processo, ou seja, já estou dizendo que são culpados, outros vão dizer que eu estou defendendo. Né? Mas eu acho que é o seguinte, eu sou muito pragmático. Tá? Eu já sofri situações de acusação injusta, né? Por situações de meus filhos, que eu tô há 4 anos sem ver meus filhos e estou lutando na justiça pelo direito de vê-los. E eu sei como é difícil quando uma acusação ela não tem fundamento, mas o processo que decorre em relação a isso, né? Então, graças a Deus, foi provado que a minha atitude em relação aos meus filhos é uma atitude de pai, né, que quer o bem deles e tal. Mas não foi isso que foi construído no imaginário deles e não foi isso que foi dito perante as várias acusações falsas, né? Então, precisou de 4 anos eu fazendo exames psicológicos, eu tendo que levar testemunha, isso, aquilo outro, tendo que provar em foto, em vídeo, etc, etc, de que eu sou uma pessoa do bem, né? Que eu sou uma pessoa do bem, para poder retirar, para poder as pessoas darem o direito de eu ser pai. Então isso chama-se alienação parental, que é o processo que eu estou passando. Então isso tudo me faz pensar o quê? Que nem sempre, não é porque uma pessoa vai na polícia fazer uma queixa que está certo. Então aí quando o pessoal diz, está defendendo o mestre, não estou defendendo o mestre. Eu tô defendendo o direito da defesa. Tá? Que isso é um direito inalienável, não pode ser retirado de ninguém. Tá certo? Porque senão existe a ditadura. Né? Vai ser uma ditadura do quê? Das pessoas poderem julgar em praça pública aquilo que não é verdade, assim como eu ia quase sendo julgado. Né? Então, quer dizer, eu sei o que é, eu senti na pele o que é essa injustiça. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que eu, por exemplo,
Não posso falar dos mestres em questão enquanto a justiça não colocar, né, o seu veredito. Agora, ao mesmo tempo, penso e tenho que pensar e refletir e fingir e não fingir que isso não está acontecendo. Portanto, tem que refletir sobre, né, o nosso papel como capoeirista na educação dessas crianças e como é que eu como líder, como é que eu faço meus alunos também se precaverem e a gente também se auto-regulamentar em relação à proteção da própria criança. Existe uma Carta Universal do Direito dos Menores, do menor e adolescente. Né? Existe a Carta dos Direitos das Crianças. Então, quer dizer, tem que estudar isso, tem que saber como é que a gente coloca isso do papel para a prática, tá certo? Então, isso é um ponto, eu não estou defendendo aqui, mas o que eu estou dizendo é que tem que existir um processo legal e que esse processo vai correr legalmente, tá certo? Com isso, enquanto esse processo decorre, a gente tem que refletir como comunidade. Como eu disse no início, isso não é um problema só da capoeira, é um problema humano, social. Outro ponto aqui que o pessoal pode confundir com o que eu estou a dizer, né, é com o que eu vou dizer agora. Muita gente às vezes fala de moral. Às vezes você tem um padre que reza e fala do Evangelho de Jesus, que é um evangelho que Jesus só pregou o amor, a paz, o carinho, o perdão, né, as coisas boas. E o padre reza, dá a hóstia, etc, etc, e depois abusa de crianças. Né? O cara que é professor disso ou daquilo, de qualquer outra arte, e que vai viajar, está com as crianças e abusa. Tem problema desse no futebol, no basquete, em todas as áreas. Então, quer dizer, a mão que faz vale mais às vezes do que a boca que reza. Filosofia sem a prática não existe. Então, eu gosto muito de kardecismo também. Eu sou um cara, digamos assim, espiritualizado. Eu não tenho uma religião única. Eu gosto de budismo, gosto de cristianismo. Tá? Gosto de estudar várias religiões para entender o sentido filosófico, filosofia, para entender o sentido da vida. Né? E todas elas, em relação à moralidade, elas pregam mais ou menos a mesma linha mestra. Né? Não faça aos outros que você não gostaria que fizesse a você. Tá? Então, dito isso, tem muita gente, às vezes, que joga pedra, mas faz pior. Então, essa hipocrisia, às vezes, também não ajuda realmente a mudança. Porque mudar, o homem novo, você mudar por dentro, é muito difícil a batalha interna, é muito mais difícil do que a batalha do dia a dia externa, com esse ou com aquele ou com aquele outro, né, nessas brigas. Então, o que eu quero dizer aqui, às vezes, é que a mão que faz vale mais do que a boca que reza. Então, tem muita gente que dentro desse processo está se aproveitando para falar de moralidade, etc, etc, quando na verdade também não faz uma autorreflexão. Eu fiz aqui vários vídeos sobre racismo, sobre machismo, xenofobia, etc. Eu deixo até os cards aqui, se vocês quiserem ver depois. São temas polêmicos, mas que eu mesmo tenho que me desconstruir para deixar de ser machista, porque eu fui criado dentro dessa sociedade. Né? Então, como é que a gente, agora, visto essa situação toda dessa pedofilia, da situação da pedofilia está dentro da capoeira, né? Acontecendo de forma real, como é que a gente pode desconstruir isso? Através da educação, através da vigilância, estimulando as pessoas realmente a se autocriticarem também, olhar para elas mesmas. Não é? Por exemplo, muitas vezes a gente está dando aula para a criança adora, abraça, aquela coisa, mestre, abraça. Às vezes eu estou sentado do nada, tocando um pandeiro, distraído, aí vem um senta no colo. Mestre, aí senta de forma tão pura, tão... Né, que se de repente eu fosse um predador, eu teria esse impulso. Né? Mas eu não tenho esse impulso porque eu vejo a criança como algo tão puro, uma tela em branco, uma coisa que é a nossa humanidade mais pura. Né? Jesus dizia, né, o homem tem que ser criança, né, para ser realmente um verdadeiro homem. Então, eu tenho muita essa paixão pelas crianças, é a esperança no futuro. Né? Mas ao mesmo tempo que eu não tenho esse problema, eu não posso deixar a criança no meu colo. Eu tenho que dar um jeitinho de forma carinhosa, vai brincar, olha aquilo, olha a bola, e tirar ela do meu colo e tal, porque a sociedade e os problemas que existem dentro da sociedade acontecem. Então eu, como profissional, eu tenho que manter um certo distanciamento. Né?
Eu fui aprendendo isso com o tempo, até porque pode existir confusões, né, em relação a isso. Então você que é professor, você que é mestre, você que dá aula de capoeira, que trabalha com criança, proximidade, o calor afetivo é importante, mas também tem que existir uma proteção do próprio profissional também em relação às crianças, porque as pessoas que vêm de fora podem não ter a mente tão aberta ou tão, digamos assim, limpas, né? Porque às vezes você está agindo realmente por amor, e um amor incondicional, uma coisa que é pura, uma coisa que não tem maldade, não tem, né, não tem nada disso. Você está querendo ajudar, né, a sociedade, o mundo, criar um mundo, a utopia, né, de criar um mundo melhor. Pronto, então, isso, por exemplo, é uma reflexão que a gente tem que fazer dentro de nós como profissionais com o trabalho com crianças. Né? Então, eu peço a vocês que escrevam aí embaixo de que forma a gente pode melhorar esse estigma, né? essa coisa da profissionalização também da capoeira, dos trabalhos infantis. A educação é muito importante e a vigilância também. Pronto. Eu espero que finalizando o vídeo aqui, um vídeo curto, tá certo? Finalizando isso, eu espero que as vítimas, as pessoas que foram lesadas pelos mestres, eu já estou julgando, né? Quer dizer, já estou finalizando dizendo que pronto. Mas é muito difícil ler aquilo tudo, é doloroso, tá? Que o coração delas encontre paz, amor, né? Que a nossa capoeira consiga tirar disso uma lição e melhorar. Portanto, que nós, mestres, as pessoas líderes, as lideranças, possam olhar para os seus trabalhos, sentar com seus alunos, conversar sobre pedofilia, conversar, trazer especialistas para seus grupos de capoeira para falar sobre como combater, né, como desenvolver a questão da consciência coletiva. A capoeira está no nível tão alto de desenvolvimento que já não cabe mais a gente ficar achando e ficar nessa coisa de patotinha, de grupos que se protegem. Não é isso que a gente tem que fazer. Meu amigo tá errado, mano, chega aqui, vamos reconstruir isso. Eu já tive vários conselhos de amigo meu, às vezes por condutas minhas. Alunos meus que também, principalmente minhas alunas em relação ao machismo, às vezes aquela coisa do homem, né? Não saber se posicionar de forma, às vezes, respeitosa, ou falar uma frase e no meio da frase está ali, tá lá dentro o machismo estrutural, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que saber mudar, tá? Então, eu quero aí, por favor, que vocês comentem aí embaixo. O caso em si é um caso que vai agora nos acompanhar durante esse tempo para a gente entender qual vai ser o desenvolvimento dele. Mas também é uma chamada de atenção para todos nós, para toda a nossa comunidade, né? E que a gente possa realmente juntos achar as ferramentas e soluções para combater isso dentro da nossa casa, dentro da nossa capoeira, tá bom? Axé, galera, valeu, obrigado e fica aqui o vídeo, valeu?